Convido os irmãos e irmãs a abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios 22, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará. Amém? Irmãos, podem se sentar. Antes de iniciar a pregação de hoje, eu gostaria de fazer dois pedidos para os que estão presentes hoje. Primeiramente, aqueles que escutaram este versículo que fala sobre instruir o menino no caminho que deve andar, que não interpretem esse versículo e a pregação de hoje como simplesmente: opa, peraí um pouquinho, não tenho filho, nem para aquele que fala: ah, mas peraí, eu sou um menino, eu sou filho, eu sou a filha, também não é para mim. Então eu peço primeiro um pedido: que levem atenção à pregação, pois independente dela estar falando instruir o menino, não é só para o pai e para a mãe, e nem só para o filho, são para todos os que estão. O segundo ponto um pouco que eu vou trazer na pregação de hoje, diz um pouco da minha história, da história da minha família, né? Exemplos difíceis que passamos, criação de filho, mas que é importante para que a igreja tenha um testemunho do que nós passamos, não para desonrar, não para envergonhar, mas reconhecer os nossos erros, reconhecer e ajudar os irmãos e as irmãs para que não passem pelas mesmas situações que nós passamos. Amém? E essa palavra, quando a gente fala sobre instruir o menino no caminho que deve andar, nada mais é do que o papel de um pai e de uma mãe sobre a educação correta para o filho. E quando a gente fala em educação correta, a gente fala não educação para ser um filho ou uma filha de bom coração somente ser uma pessoa solidária, de bom coração, mas ensinar baseado nos caminhos do Senhor, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Mas como qualquer ensinamento, qualquer coisa que se ensina, às vezes existem na vida da gente percalços, existem na vida da gente equívocos, erros. Assim como a gente aprende matemática, química, física, português, a gente aprende. Mas na hora de um teste, muitas vezes nós erramos, né? A gente não sabe, a gente se equivoca como responder uma pergunta. E assim, quem está aprendendo também comete equívocos. E a palavra do Senhor diz que quando a gente comete equívoco, a gente precisa ser corrigido. A gente precisa ser disciplinado. E eu vou trazer 3 versículos da Bíblia, são vários versículos que a Bíblia nos traz sobre correção. Amém? Eu vou trazer apenas 3. Os irmãos podem apenas acompanhar, não precisa abrir para não tomar o tempo que a gente tem que ter ordem e decência em relação a ela. Uma passagem, Provérbios 13:14. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Outra passagem, Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E mais uma outra, Provérbios 29:17. Castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Glórias a Deus. Irmãos, para quem conhece um pouquinho da história da minha família, nós somos casados há 25 anos, mas nós não somos convertidos e temente a Deus durante os 25 anos. Nós não começamos nosso casamento da forma como deveria ter começado, como diz as Escrituras. Eu era um infiel, o famoso infiel, né? O clássico católico batizado, e não estou aqui para
mais uma vez criticar a igreja católica, mas era simplesmente um católico batizado, o clássico. Nós viemos a casar, tivemos nosso primeiro filho Vinícius, que hoje, graças a Deus, está com 25 anos. E nós começamos a nossa vida matrimonial, tivemos altos e baixos, términos, separação, retornamos e mudamos para Campinas. Quando mudamos para Campinas, eu já era convertido, porém não era uma criancinha na fé. Só que o nosso filho já tinha 10 anos. O nosso filho já tinha 10 para 12 anos quando fomos para Campinas. E quando fomos lá para Campinas, nosso filho já estava com 12, 13 anos, nós o matriculamos numa escola que era próxima da nossa casa, do nosso trabalho. E nós tínhamos uma crença: vamos colocar numa boa escola, uma escola com um nível legal, que lá tem um bom ensino e tudo mais. Todos nós fomos. Essa escola, nosso filho teve as piores companhias que a gente podia imaginar. Piores companhias. Eu e minha esposa, nós passamos 2, 3 anos de lama, muita dificuldade. Quando nós começamos a ver nosso filho se aproximando de colegas que usavam drogas para baixo. Colégio no nível alto. E quando nós fomos defrontados de toda essa situação, nós sentamos, conversamos. Foi um período mais difícil do nosso casamento, como criação de pais. Mais difícil. Porque tudo que o pai não quer é perder teu filho para as drogas. Imagina para mim que era recém-convertido. Eu senti o peso. E eu sabia que muito do que meu filho estava passando ali foi por a gente ter começado errado. Eu senti um peso. Se não fosse a força da minha esposa, várias vezes eu quis colocar meu filho para fora de casa. Várias vezes. E vocês sabem o que mais me machucava? Era simplesmente meu filho destratar a pessoa que mais defendia ele dentro de casa, que era a mãe dele. Eu senti uma culpa e um peso que eu não tenho como demonstrar. Eu não tenho como medir. Nem minha esposa, nem ele sabe a culpa que eu carreguei por esses anos. E muitas das vezes, as afrontas que ele trouxe para dentro de casa, eu queria jogar ele para fora. Eu não aguento mais. Mesmo com a minha recém-conversão. Para os irmãos terem uma ideia, mas eu jamais deixei de amá-lo. Mas várias vezes eu quis colocá-lo, porque ele desrespeitava muito a minha esposa. Ele desrespeitava muito a mim. Ele não acreditava em nada do que a gente falava. A gente falava: se afasta dessas pessoas. Não, são meus amigos, não tem nada a ver. Várias vezes. Uma das vezes, para os irmãos entenderem o que era correção, e a gente ter ideia do que é correção. Nós passamos por algumas situações, e que sou muito grato a Deus, dele ter me dado sabedoria, e equilíbrio para minha esposa. Que muitas das vezes a minha esposa foi o meu porto seguro, para me trazer a paciência e saber como conduzir a situação. Uma das situações que a gente teve, uma situação simples, mas a gente vê, olha, e hoje o que são na vida familiar, casal, educação de pai e filho. Uma vez a escola me ligou para minha esposa que o nosso filho tinha brigado na escola. Ele tinha uns 13 anos, mais ou menos. E a escola ligou e falou: olha, Vinícius acabou de brigar na escola, você tem que vir para a escola agora. Minha esposa trabalhava em Cosmópolis, eu trabalhava em Campinas, a escola era em Campinas. Falei: lá, você não vem, eu vou sair do trabalho. Foi ver o que tinha acontecido. Chego na escola, a diretora chama na sala, Vinícius do lado de fora. A diretora fala assim: olha, Bena, aconteceu uma situação na aula de educação física. O teu filho brigou, mas queria deixar claro que a culpa não foi dele. Ele, na verdade, ele simplesmente retrucou, porque a pessoa estava empurrando, derrubou ele, os dois começaram a brigar. Mas quem provocou não foi ele. Mas infelizmente, como é a regra da escola, se briga, os dois estão suspensos 3 dias. Ok.
Como funciona a suspensão na escola? Eu lembro do rosto da diretora, surpresa comigo. Falou, suspenso. 3 dias de suspensão, vai para casa. Falei, peraí. Isso é... Não entendi essa suspensão. Suspensão é para corrigir? Mas está dando uma correção? Ou está dando um bônus? Ela falou assim, mas como assim? Não estou entendendo. A diretora falou para mim. Eu falei, mas peraí, eu se eu estudasse aqui, eu ia brigar toda semana. Eu falei, mas por que você está falando? Eu falei, mas se eu venho aqui, faço uma coisa errada. Você vem, me dá 3 dias de suspensão, fico 3 dias em casa, não precisa acordar cedo, não precisa estudar, não precisa assistir aula, não precisa fazer dever, não precisa fazer nada. Mas isso é uma correção? Não é só uma bonificação. Não. Meu filho errou, eu não sei o que você vai fazer não. Ele vai vir 3 dias, vai acordar cedo, porque senão ele vai ficar na minha casa assistindo videogame. Não vai acordar 10 horas da manhã. Ele vai vir pra cá, você pode fazer o que você quiser, vai dar redação para ele fazer, vai dar tabuada, vai dar o que você quiser. Mas ele tem que entender que isso é uma correção, é uma bonificação. Então essa foi uma das coisas que Deus foi colocando no nosso coração para a gente corrigir. E o ápice que a gente teve da situação, e nós tivemos inúmeras situações complexas, mas uma que foi mais dolorosa para mim como pai, a que mais doeu. É óbvio que cada um de nós vai ter situações muito piores do que a gente passou. Mas eu jamais, como pai, tive um filho, imaginei que eu teria que fazer uma coisa que eu fiz. Quando o nosso filho, a gente viu que ele estava simplesmente totalmente envolvido com os amigos que usavam muita droga dentro da escola, nós tomamos uma decisão radical. Vamos tirar ele da escola. Era mais ou menos final do ano, setembro, outubro. A Laura estava grávida do Bernardo, 6, 7 meses por aí. Barrigão. Então nós decidimos tirar o Vinícius dessa escola e procuramos qual a escola mais rígida que tinha em Campinas. Não quero saber, quero a escola mais rígida que tem. Nós vamos mudar o Vinícius de escola. Então nós falamos para ele. Aí a nossa vida virou uma bênção, para não falar aquilo que todos os irmãos imaginam. Dali para frente, nossa vida virou uma bênção. E não foi uma questão de discussão, perguntamos. Foi o famoso lockdown, decidimos, acabou. Chegou o ponto dele falar assim, eu não vou estudar lá, para mim e para minha esposa. Eu falei, você não quer estudar? Não tem problema nenhum. Eu só pago essa. Se quiser. Se não quiser, você fez o que você fez da sua vida. Ah, mas se você não for, você só me avisa, cancela a matrícula, eu até economizo dinheiro. Não estou para discutir. Meu Deus. Papo é reto. Fácil. Nenhum pai gosta de fazer isso com o filho. Nenhum. E ainda não terminou. Ele já ficando revoltado cada vez mais, a gente apertando, porque assim, a gente foi dando legalidade para o inimigo e o inimigo foi entrando na nossa casa. A hora de tirar o inimigo da nossa casa, ele não vai sair por bem. Eu chego até arrepiado, tá falando? Meu Deus. Foi na dor para tirar ele de casa. Foi na dor. O nosso ápice foi um dia quando teve uma festa no condomínio, com os ditos amigos dele, que estavam no finalzinho da escola, e nós proibimos: você não vai sair de casa, você não vai na festa. E sabíamos que ia usar droga e tudo mais. Lembra como se fosse hoje? A Laura sentada na sala, eu e ela estávamos assistindo televisão. E ele dando soco na porta, quebrou a porta do nosso quarto. E eu sentado com ela grávida do Bernardo, apartamento trancado. Falei, ele daqui não sai hoje, ele não vai para essa festa. E ele quebrando tudo, quebrando tudo. De repente, aquele silêncio. Deus colocou no meu coração, vai lá. Só eu sei o quanto Deus estava no meu coração aquele dia, porque eu estava absolutamente calmo e em paz. Glória a Deus. Eu não estava, aquele dia eu não estava irado, não estava com problema nenhum. Simplesmente ele falou,
vai. Quando eu abro a porta, minha esposa ficou sentada no quarto, na sala de TV. Fui para o quarto. Chega no meu quarto, meu filho, nosso filho, tentando cortar os pulsos. Tentando se cortar. Eu volto para a sala. Desculpa, Bernardo, estar contando dessa forma, mas todos precisam ouvir. Quando eu volto para a sala, eu calmo, não falei nada para ele. Volto para a sala, falo com minha esposa. Falo assim: meu amor, independente do que você escutar, fique em paz, porque estou calmo. Eu jamais pensei na minha vida, ao longo dos meus, na época eu deveria ter 43 anos, que eu faria o que eu fiz. Eu voltei para aquele quarto, ele tentando cortar os pulsos, com uma tesoura na mão, enorme. Não tive outra reação, senão ir para cima do meu filho e dar um soco no rosto do meu filho. Ele ficou surpreso, se assustou, porque foi a única ação que eu tinha para tentar tirar aquela tesoura da mão dele, porque ele poderia ele se ferir e eu me ferir. É verdade. Jamais pensei. Quando estive hoje de manhã, cheguei aqui no culto, lembrei da cena, lembrei do rosto do meu filho, lembrei dos olhos assustados do meu filho, tomando um soco de um pai. Numa situação, na hora do soco, ele caiu, ele não pulei em cima dele, mobilizei meu filho, puxei para dar o segundo, prendi ele sobre o meu corpo, na cama, a tesoura caiu no chão. Eu olhei para ele, quando eu puxei para dar o segundo, mas para ele prestar atenção no que eu estava fazendo, eu jamais iria dar esse soco a ele. Eu falei para ele, puxei, apontei o dedo para ele: não vou perder meu filho para as drogas. Glórias a Deus. Não vou te perder. Aleluia. Enquanto Deus me der força, eu vou lutar por você. Aleluia. Você não tem noção do amor que eu tenho por você. Glórias a Deus. Não foi fácil para gente. Não foi fácil. Hoje sou muito grato a Deus, porque mudamos, fomos tirando, fomos instruindo, mas tenho a certeza que toda essa correção que a gente teve que fazer nosso filho, a gente só sofreu dessa forma porque nós não começamos da forma correta. Verdade, Deus. Aleluia. Em Gênesis 2:24 fala: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Quando nós casamos, nós não éramos uma carne. Eu afrontava minha esposa, eu discordava. Ela também não era de igreja de doutrina, ela era uma convertida, mas não de doutrina. Eu sequer convertido era. Então, em que meio que o nosso filho foi criado? Que meio que ele aprendeu a viver? Meu Deus. Em Salmo 128:3 a palavra diz: a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então a palavra de Deus diz que os pais são a árvore e os filhos são frutos. Irmãos, não se iludam. Muitos problemas que temos hoje na vida são porque os pais colocam os filhos na frente da pessoa que está do seu lado. Não cometam esse erro. Filho não é mais importante do que a pessoa que está sentada do seu lado. Glórias a Deus. Filho é fruto. Aleluia. Mesmo nós, no início da nossa vida com o Vinícius falava para mim e para ela: vocês são os dois pais mais chatos do mundo. Não é não? Vocês parecem, desculpa a analogia, mas vou repetir a frase que ele falava: vocês parecem o Batman e o Robin. Ele falava para nós dois. Aí eu perguntava: por que, filho? Vocês são chatos demais, pai. Porque eu vou pedir uma coisa para um, eu não sei quem proíbe e quem não proíbe. Sabe por quê?
nós dois, apesar de tudo, a gente sempre falou assim: se ele te pedir alguma coisa, não fala nem sim nem não, vou falar com seu pai. E quando ele vinha pedir alguma coisa para mim, eu falava: vou conversar com a sua mãe. Então ele nunca sabia que era um bonzinho e que era um malzinho na história. E por quê? Porque a prioridade, eu preciso saber a ela o que ela pensa. Glórias a Deus. Ela precisa saber o que eu penso. Nós somos árvore, ele é fruto. Aleluia. Filhos, a gente tem que criar, ensinar e preparar para o mundo, mas não colocar no pedestal, no altar. A palavra está dizendo, não sou eu. Glória a Deus. A gente precisa educar, a gente precisa corrigir. Em Mateus 7, 16 a 20, capítulo 7, versículos de 16 a 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Essa palavra foi a que mais me machucou. Meu Deus. Porque o meu fruto que eu tinha, que nós tínhamos, nada mais era do que reflexo da árvore que tinha dentro de casa. Glórias a Deus. Foi daí que veio o meu peso. Meu Deus. O peso da minha responsabilidade, que muito daquilo que eu estava passando, que eu estava sofrendo, que eu estava machucado, me sentindo humilhado, desrespeitado, era por culpa dessa árvore que estava simplesmente mal estruturada. O nosso filho errava e me doía, porque quantas vezes eu queria jogar ele para fora de casa, e quantas vezes a Laura falou: não, você não vai botar, não, você não vai botar. E o machucava duplamente, porque eu via ele desprezando a ela. E eu não podia falar, porque a gente tinha isso entre nós, que assim, ele não pode saber quem é o bom e quem é o ruim, porque senão ele vai para cima de um, e o outro é o problema. Ele tem que entender que tem duas pessoas que são um só, uma carne, Glórias a Deus. uma decisão. Aleluia. Glórias a Deus. E aí, às vezes a gente tem um pensamento: mas castiga. A gente não está fazendo apologia aqui a surra, a castigo, mas a gente precisa corrigir. A gente precisa ter discernimento para como conduzir a instrução. Porque a própria palavra de Deus diz em Provérbios 3,12: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. É o exemplo que eu acabei de falar. Eu não falei aqui que minha vontade era vai embora. Se eu tivesse fazendo isso, eu estava demonstrando que falta de amor para o meu filho. Mas a partir do momento que você fala: eu vou repreender o meu filho porque eu o amo, não foi difícil. Eu sou ser humano, estava machucado, estava doído, tanta falta de respeito, tanta falta de honra. Meu Deus. E não foi fácil para a gente. Mas o mais importante, irmãos, é que a gente tenha a consciência de que a gente precisa sim corrigir. E a gente precisa entender, e é por isso que eu falei no início do culto, que esse culto não é só para o pai ou para a mãe, mas para todos nós. Porque todos nós somos filhos de Deus. Aleluia. Então, por mais que eu não compartilhar, eu estou compartilhando toda a minha história com pai e mãe, do nosso filho, do nosso fruto. Todos nós aqui sentados e os que estão lá fora são filhos de Deus.
Então, quando recebermos as nossas correções, Meu Deus. Aleluia. peçam a Deus que Ele continue nos corrigindo. Porque se Ele não estiver te corrigindo, quando você estiver fazendo coisa errada, aí está na hora de você começar a se preocupar. É verdade. Porque será que Ele já falou, aparta-te de mim? Meu Deus. Será que o Senhor está falando para você, aparta-te de mim? Quantas pessoas que estão lá fora infiéis, que têm uma vida maravilhosa? Aí às vezes a gente chega e fala assim, meu Deus, eu que sou servo do Senhor, eu estou nessa luta, estou nessa prova, estou com dificuldade, estou sofrendo, machucado, e tem gente lá fora que olha que vida boa, fazendo tudo de errado. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz, aquele que o rejeita, o Senhor se aparta. Meu Deus. Mas aquele quem Ele ama, Ele corrige, Ele instrui. Muitas das vezes as dificuldades que nós estamos passando é para nos fazer crescer. Glórias a Deus. Muitas vezes as lutas que a gente está passando são para avançar. Aleluia. Muitas das vezes são para a gente reconhecer onde erramos. Os irmãos e irmãs acham que eu não reconheço e não vou esquecer isso nunca. O meu erro com o meu filho, o meu erro como eu comecei, o meu erro como eu me portava com minha esposa, o meu erro de não seguir a palavra de Deus. Aleluia. Fiquei anos com mágoa com meu filho. Minha esposa pegava no meu pé e falava, você precisa tirar isso do seu coração. Eu falava, eu não consigo. A gente querendo criar ele, e ela falava para mim várias vezes, ele não enxerga, ele não entende, mas nós somos pais dele. Eu mesmo convertido, eu ainda ficava com a mágoa no coração. E hoje, graças a Deus, ele aos 25 anos, meu coração está limpo. Sei que ele ainda, se Deus quiser, um dia estará conosco aqui. Aleluia. Mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe. Irmãos, alguns pontos da nossa vida, é óbvio que aqui a gente poderia ficar horas, o dia inteiro. Porque eu gostaria de encerrar o culto apenas com algumas mensagens. Aleluia. O culto de hoje a gente falou muito sobre ensinar, corrigir, aprender, acertar, errar. A palavra de Deus, ela é uma das coisas mais lindas que Deus podia ter deixado para a gente. Ontem, quando eu estava preparando esse culto, muitas das vezes as lágrimas corriam meus olhos. Basicamente por um ponto, reconhecendo como a gente é tolo, como a gente é falho. Meu Deus. Reconhecendo todos nós aqui, temos várias lutas, várias provações, várias dificuldades, e cada uma muito particular. Às vezes alguém pode ter usado todos esses exemplos, nossa, mas o que ele está passando é isso aqui perto do que eu tenho de problema. Mas cada um de nós, no seu particular, sabe o que Deus tem para a sua vida e trabalhando na sua vida. Pessoas que já tiveram situações muito piores do que eu já passei, muito mais dolorosas, perdas familiares, assassinato, estupro, traição, roubo, furto, muito piores do que eu acabei de falar. Mas não se peguem somente ao exemplo do que eu estou falando, porque o exemplo que eu trouxe hoje é o que me marcou, é o que marcou a minha família e o que ensinou a nossa família. Aleluia. As situações que eu gostaria de trazer para os irmãos em relação à palavra de Deus é que a palavra de Deus é soberana para as nossas vidas. E quando eu falei que nós somos tolos,
É porque se a gente tivesse realmente, de verdade, a magnitude do poder desta palavra de Deus em nossas vidas, a gente não sofreria 1/1000 do que a gente sofre. Glórias a Deus, verdade. 1/1000. Verdade. E é por isso que eu chorei ontem. Oh, Deus, Porque dá vergonha. Aleluia. Dá vergonha. Porque a palavra de Deus fala, como o próprio irmão trouxe hoje no versículo de abertura, que a gente não precisa temer. Não precisa temer nada. Glórias a Deus. Todos nós cometemos vários erros na nossa vida. Erros com a esposa, erros com o filho, erros de criação, erros de condução da nossa vida profissional, nosso trabalho, relacionamento familiar. Todos nós. E a palavra diz, em João 5:39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E em Mateus 22:29, Jesus, ninguém mais do que Jesus, disse: porém respondeu e disse-lhes: errais, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Poxa, a gente erra, né? A gente não consulta a Escritura. Qualquer problema, qualquer situação, qualquer luta, qualquer gigante, qualquer muralha que a gente tem que suplantar, a palavra de Deus nos instrui. Aleluia. Não tem, a gente não consulta. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Além de todo, eu considero nós imbecis. Desculpa da palavra, irmãos. Às vezes dá vergonha quando a gente olha e lê e fala assim: gente, eu passei por isso daqui, estava escrito aqui. Uma vez eu estava pesquisando na Bíblia, estava lá, poxa, a própria palavra fala para não casar com infiel, minha esposa foi lá, foi casar comigo. Começando errado. Estava escrito aqui. Quantas vezes situações que a gente passa, lutas, dificuldades, problemas, erros, estava escrito. Oh, meu Deus, é verdade. E aí, irmãos, Aleluia. a gente precisa entender que, olha o último ponto que eu gostaria de deixar para os irmãos. Aleluia. Amém? Na verdade, duas últimas passagens. Aleluia. Em Mateus 7:21, a palavra de Deus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Glórias a Deus. Então, aqui Mateus 7:21 está dizendo claramente que nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, o que a palavra de Deus está falando? Não adianta você falar que acredita em Deus. Não adianta você simplesmente falar, eu sei que Deus existe. Simplesmente chamar o Senhor, né? Perdoe o exemplo que eu vou dar, mas o Senhor delivery, né? Que só quando a gente precisa, a gente vai lá, entra em contato, entrega alguma coisa que a gente quer, né? Não é esse o Senhor. Ele fala que somente aquele que faz a vontade do meu Pai, a vontade de Deus, entrará no céu. Oh, meu Deus. E aí a gente fala, poxa, mas tá bom, vontade de Deus. Então quer dizer que para eu entrar no céu, só aquele que faz a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Alguém sabe o que é a vontade de Deus? A palavra de Deus também. A palavra de Deus vai falando o que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A Bíblia vai falando. Então vamos em João 6, 38 e 40, que fala assim: porque eu desci do céu, Jesus falando, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade de Deus.
E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Portanto, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: 2 pontos, que todo aquele que vê o Filho e nele crê Aleluia. tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Aleluia. Então, qual é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida? Oh, meu Que a Deus. gente seja salvo. Aleluia. Aí eu vou falar como a gente Glória a é Deus. tudo imbecil. Porque, peraí, se o Senhor, a vontade dele para eu ir para o céu, Ele fala que eu tenho que seguir a vontade do Senhor. E a vontade de Deus para mim e para a sua vida é salvação. Quem nos traz toda a instrução para a gente ir para o céu? Jesus, através da palavra. Aleluia. Ele deixou para nós, certo? Então, se alguém aqui quer ir para a salvação eterna, consulta a Escritura. Aleluia. E pior, ou mais uma, por isso que eu falo que nós somos Glória a todos. Deus. Vou pedir licença aos irmãos, eu vou ler um pedacinho que é um pouco mais longo em Efésios, mas é um trecho que ele reforça muito o que a gente fala sobre a nossa vida aqui na terra. Amém? Amém. Em Aleluia. Efésios, e é para concluir, em Efésios 6, do versículo 1 a 17. Efésios 6, versículos 1 a 17. E ele consolida muito daquilo que foi a pregação do dia de hoje. Aleluia. Amém? Efésios 6, versículos 1 a 17. Amém? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Glória a Deus. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, Glórias a Deus. para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, nós, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, Aleluia. servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Glórias a Deus. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. No demais, meus irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos,
Por isso que eu falei, somos tolos. Por quê? Porque a própria palavra disse, e hoje nós exploramos bastante na pregação de hoje, que a salvação do Senhor ele só vem através de seguirmos a sua orientação e andarmos em santidade conforme a sua orientação na sua palavra. Ou seja, para sermos salvos, precisamos conhecer a palavra de Deus e segui-la. E também a palavra de Deus, ela nos ajuda nas batalhas, nas lutas, nas provações, nas dificuldades. E é por isso que eu falo que eu tenho vergonha dos erros que nós cometemos. Porque se a gente fosse um pouquinho, um pouquinho inteligente, a gente só seguiria a palavra de Deus. Porque se é a mesma palavra que vai aliviar o meu fardo, vai me proteger, vai ser espada na minha luta, vai ser a minha armadura de proteção, vai ser o capacete, vai ser o calçado, e ainda vai me levar para a salvação, porque eu simplesmente saio daqui, abro essas portas, fecho aqui, deixo para trás e vou seguir minha vida para resolver meus problemas com meus braços. Verdade de Deus, aleluia! Por que eu vou fazer o que não está escrito aqui? Por que eu deixo isso daqui para trás? Por que quando eu saio daqui eu traio minha esposa? Por que quando eu saio daqui eu falo palavrão? Por que eu saio daqui eu não oro? Por que eu saio daqui eu não jejuo? Por que eu saio daqui trato mal as pessoas que eu deveria tratar bem? Por que quando eu saio daqui eu não testemunho o que é a palavra de Deus? Verdade de Deus, Por que eu simplesmente não sigo? A gente fala que é difícil, é pesado o fardo, mas muito do fardo que a gente está carregando é que não seguir a palavra. Aleluia! A própria palavra fala que quando a gente está com fardo, pede que o Senhor nos ajude a carregar. Aleluia! A gente vai lá e faz o quê? Deixa as costas, deixa isso aqui para lá, deixa isso aqui para lá, agora eu vou resolver meus problemas. Meu Deus! E a gente vai querer resolver nossos problemas do nosso jeito, da nossa força, do que a gente acredita. A gente escolhe a forma para resolver os nossos problemas. A gente passa pano em situações. Como que eu vou brigar com alguém? Não, meu irmão não é de sangue. Aparta-te daquele que te leva para a perdição. Aparta-te daquele que rejeita Cristo. O nosso papel aqui como servos de Deus é ajudar, instruir, ter misericórdia. Mas a própria Bíblia fala, não dê pérola a porco. Meu Deus! A pessoa que está cuspindo na palavra do Senhor está desfazendo, você instrui, você ajuda uma, você ajuda duas, três. Não é você que vai trazê-lo. Aleluia! É o Senhor. Glória a Deus! Às vezes ele pode trazer no amor, mas às vezes ele pode trazer na dor. O nosso papel é instruir, Aleluia! mas a gente não pode se contaminar. aleluia! Muitas das vezes estamos em meios que não são santos. Muitas vezes estamos sentados com escarnecedores. Infelizmente a gente não pode escolher. Se pudesse escolher, eu tenho certeza que a grande maioria de nós fala assim: eu não quero nem sair da cota. Se eu pudesse, eu ficaria o resto da minha vida aqui. A gente almoçaria ali, dormiria aqui, tomaria banho aqui, acabou, né? Porque lá fora o que tem de coisa para distrair a gente e tirar a gente do lado errado. Oh, meu Deus! Se a gente pudesse, tivesse condições, tivesse um quartinho para cada um de nós aqui, a gente, olha, nem conviveria lá fora. Porque o que tem de coisa para distrair nossa atenção, tirar a gente do lado correto, todos nós, no trabalho, é um monte. Às vezes eu falo com minha esposa, amor, tem hora que eu faço, vou pedir demissão que eu não estou aguentando mais, porque é tanto ambiente impuro que não dá, porque você começa a se contaminar um negócio, quando você vê, e no início o inimigo nunca coloca uma coisa grande assim,
né, que te chama a atenção. Ele vai colocando aquela coisinha pequenininha. Meu Deus. Pequenininha. Quando você vê, ninguém desvia do caminho, assim, ele te pega aqui e te transforma de outro lado. Não, ele vai começando a mudar a rota. Quando você vê, você já anda 10 km e fica, misericórdia. Quando eu olho, aí o caminho não está lá. Já estou longe. Meu Deus. E você começa nas pequenas coisas que vão te tirando do caminho. É verdade, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, para concluir, eu agradeço a Deus a oportunidade que eu tive de trazer aqui um pouco da minha vida pessoal, Glórias a o que Deus. nós passamos. Mas o maior mensagem para o culto de hoje não é a nossa vida pessoal. É que simplesmente um testemunho daquilo que a gente não começou, que simplesmente está escrito nas Escrituras. A gente não começou da forma correta. Nós não começamos como um casal da forma correta. Nós não começamos a ensinar o nosso filho da forma correta. Nós tivemos sim a correção, mas nós temos a consciência de tudo aquilo que a gente sofreu naquele momento de tirar, né, toda essa correção, foi porque nós passamos lá atrás o início errado. Então a maior mensagem que tem hoje não é só sobre correção de pai e filho, o que a gente tem que ser corrigido como filhos também, mas a maior mensagem é que a palavra de Deus é a nossa espada. Glória a Deus. A palavra de Deus, tem dúvida, tem algum problema na tua vida, na minha vida, consulta a palavra do Senhor. Busca na palavra uma palavra que vai ajudar você a simplesmente caminhar aqui na terra. Porque a gente sabe que enquanto a gente está aqui na terra, a gente precisa avançar. A gente precisa avançar em santidade. Todos nós aqui temos vários defeitos. Ninguém aqui é perfeito. Perfeito só tem um, que é o Senhor. Se a gente achar que a gente aqui está perfeito, está todo pronto para ser salvo. Meu Deus. Longe disso. Todos nós temos várias coisas a fazer. Várias. Somos todos aquele que acha que não tem. Mas a gente tem que buscar cada vez mais e corrigir. Não, eu estou errando aqui. Senhor, me ajuda. Pede ajuda a Ele. O que Ele mais quer é a nossa conexão com Ele. O que Ele mais quer é que a gente esteja e olhe para Ele, reconhecendo que Ele é soberano das nossas vidas. Amém? Assim agradeço pela oportunidade e as palmas.